Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então vamos lá. Nelson ainda estava tentando entender como Gina poderia abandonar sua própria filha. Ele se perguntou se ele era o culpado. Augusto disse a ele que não era e que ele não deveria se sentir culpado. Nelson reconheceu seu erro de mimar Gina e que ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Ele começou a chorar pela pequena Maria por ter uma mãe tão ruim. Augusto diz que ela tinha um avô maravilhoso e que os dois podem criá-la. Nelson diz que era um bom homem, o filho que ele sempre quis. Augusto desapacotou suas sacolas de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segurava a pequena Maria. Ela pegou a levá-la ao parque para que eles pudessem então ouvir os pássaros e sentir sob as árvores. Augusto estava então fazendo as malas que eles precisavam para levar com eles. Ele disse a ela que a amava e disse que era a melhor coisa que havia acontecido com ele em sua vida. Eles então vão para o parque. Nelson chegou em casa com raiva. Ele estava com um cartão de débito em suas mãos quando ligou para o banco e disse que havia tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado de que ele não tinha fundos suficientes. A mulher com quem ele falou fez com que ele levasse o número de cartão e a data de validade. Ele disse que sabia muito bem que tinha mais de 600 mil pesos na conta. Ela verificou e deu a má notícia de que sua conta havia caído para 30.700k. Para sua resposta incrédula, ela disse que houve uma transferência de 600 mil k para a conta de Gina na quinta-feira. Então, ele sussurrou o nome de Gina, que foi perguntado se precisava de mais alguma coisa, que disse não, obrigado e encerrou a ligação. Ele se sentou no sofá em estado de choque e largou o telefone na mesinha de centro. Augusto e Rosa chegam em casa na casa de Nelson, sugerindo que saíssem para comer. Nelson disse que não tinha dinheiro. Ele finalmente admitiu que Gina havia esvaziado sua conta bancária. Augusto e Rosa se entreolham, nenhum parecendo surpreso. Augusto disse que pagaria. Nelson tentou recusar, dizendo: "Você tem contas suficientes." Rosa começou a dizer a ele o quanto Maria gostava de ir ao parque. Ele começou então a arrulhar para o bebê. Mais alto, Bendito disse a Augusto como ele era bom pai, como Rosa era com Maria, e será que vai acontecer alguma coisa nessa frente? Augusto realmente não respondeu. Ele se pergunta onde Nelson estaria porque queria pedir perdão e permissão para sair um pouco mais cedo. Ele precisa criar a coreografia para o casamento de um parente. Augusto não sabia onde o chefe estava. Bendito acabou ligando para o primo para avisar que chegaria um pouco mais tarde. Eles tiveram uma divergência cômica sobre a música. O jantar de Pedro começou pouco antes de Helena chegar. Nico disse a ela o quanto gostava de seu novo quarto. Ela estava feliz em ver que estava feliz por eles finalmente estarem juntos. Nico a chamou de avó pela primeira vez em nossa audiência. Seu apetite era excelente. Ele perguntou educadamente por segundos, então Esther serviu mais comida. Helena garantiu a Pedro que estava bem, que tinha comido bem. Nelson e Andréa se conheceram no parque ou perto dele. Ela disse a ele que estava trabalhando nos negócios de Helena. Ele estava feliz por ela. As coisas estavam um pouco difíceis para ele. Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo. Ele insistiu em pagar. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andréa se poderia vê-la novamente e ela concordou. Gina, histérica ao telefone, fica perguntando: o que eu vou fazer? Quem se importa? Quem o viu? O que eu vou fazer? Augusto voltou do pediatra e quem levava Maria por causa da febre. Bom, sem grandes problemas e estava tudo bem agora. Ele então pediu Rosa em casamento com um anel lindo. Ela pareceu surpresa, mas aceitou.
Ele concordou e colocou o anel no dedo dela e eles então se abraçaram. Eles verificaram Maria e Rosa e disseram que preparariam um banho para ela. Augusto, Rosa e Maria foram ao escritório de Nelson para lhe dar a feliz notícia. Rosa ergueu a mão com o anel. Nelson deu então sua bênção. Augusto disse a ele que o considerava família. Ele disse que formavam um lindo casal. Ele perguntou sobre seus planos para além do casamento, mas eles não tinham conversado sobre isso ainda. Ele disse a eles que a casa era grande demais para eles sozinhos e os convidou para mudarem para lá. Isso ajudaria com as contas e ele poderia estar com sua pequena neta o tempo todo. Augusto e Rosa se entrolaram e Augusto disse que iriam pensar no assunto. Nelson disse a Maria: Maria, diga a seu pai que você quer morar com seu vovô. Acontece que Augusto ordenou que alguns carregadores carregassem as caixas para o andar de cima na casa de Nelson. Nelson agradeceu-lhe a decisão de mudar. Eles seriam uma família. Ele direcionou Rosa para cozinhar para preparar comida enquanto Augusto dava uma gorjeta aos carregadores. Ele se sentou no sofá e disse: Ah, Maria, seu avô tem um grande pequeno defeito, mas um coração muito grande. Um funcionário do banco, então, entregou um grande cheque para Isabel, provavelmente com ativos que antes pertenciam a Ernesto. Horácio estava presente. Ele perguntou o que ela planejava fazer com o dinheiro. Ela disse que estabeleceria uma base de busca de pessoas desaparecidas. Era assim que ela pretendia homenagear seu filho. Tanto Horácio como Mônica a parabenizam. Dr. Vega deu a melhor notícia para Nico. Ele está livre da doença, ele está curado. Ele havia vencido a luta contra a leucemia. Helena chora com lágrimas de felicidades.